Salmo 59, versículos 16 e 17 apenas. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. O salmista Davi, no salmo em que ele faz um contraste sobre a atitude de outras pessoas e como ele agiria naquela condição, ele diz: porém, eu tenho outra forma de agir, eu tenho outra maneira de agir, eu tenho outras reações, porque eu te conheço, Senhor. O tema que eu gostaria de abordar com os irmãos esta noite é conhecer para ser forte. E gostaria de fazer uma correlação entre as nossas forças espirituais e o fato de conhecermos a palavra do Senhor. Davi diz aqui: eu cantarei a tua força. Davi conhece a força de Deus e ele diz: isso faz parte das minhas composições, isso faz parte da minha fala, falar da tua força, isso faz parte do meu dia a dia, porque eu conheço o Deus em quem eu tenho crido. Para cantarmos a força de Deus, precisamos conhecer a força de Deus. Não dá para cantar de algo que nós não conhecemos. Ele era o compositor e ele compunha sobre aquilo que ele conhecia. É um ensinamento para nós conhecermos a força de Deus para podermos falar da força de Deus. E a força de Deus que vem do conhecimento se transfere para nós, ela vem em forma de incentivo, de estímulo e de grande alegria sobre as nossas vidas. Material, física, pessoal, social ou até política, na expressão que ele usa, ele está se referindo a tudo isso, como sendo a posição dele, o que ele representa e que tipo de forças ele precisaria. Que tipo de forças você necessita? Quando nós falamos de forças, normalmente nos vem a questão física. Eu estou meio cansado, meio fraco, preciso tomar uma vitamina, preciso fazer mais exercícios, preciso caminhar mais, eu preciso me sentir mais forte, mais disposto. Nos vem sempre esta força, mas nós temos outras condições de vida em que necessitamos de forças espirituais para vencer o maligno, e não dependem essas forças de eu estar me sentindo forte fisicamente. Não preciso estar no melhor gozo da minha saúde física para que eu possa enfrentar e vencer o inimigo. Em outro lado, eu preciso ter forças nos meus relacionamentos, eu preciso ter sabedoria de Deus, eu preciso estar preparado para enfrentar as contrariedades, as palavras contrárias a mim, eu preciso ser forte socialmente dizendo, eu preciso estar preparado para aquilo que eu vou encontrar, para as coisas que podem vir, o que é que pode te oferecer, o que é que pode sugerir, o que é que pode vir para você. Esteja preparado e esteja forte naquela hora. E também na política, né? Alguns candidatos têm me procurado para orar por eles. Eu posso orar, mas não vou fazer isso publicamente. Então parece que a gente está assumindo o lado daquela pessoa, né? Mas nós, como a Bíblia diz, oramos sempre por aqueles que já foram eleitos, por aqueles que foram empossados, para que eles sim tomem as decisões que tem correspondência com a vontade de Deus. E faremos isso com toda certeza, como temos feito em todos os governos que antecederam este, e estamos fazendo por este governo também. Amém, queridos? Essa é a nossa postura. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria. Ele está dizendo, eu vou ter domínio sobre as minhas reações. Eu sei como trazer esta alegria. Isso parece uma arte assim refinada, né? Como é que eu vou fazer com que a alegria sobressaia em dia em que aqui as coisas podem se complicar, em que eu posso ter que enfrentar uma situação, ou já está até anunciada essa situação, eu posso ter que ir em frente. Como eu faço para trazer essa alegria? Isso está no fato de ele conhecer ao seu Deus. Eu vou, Senhor, desde de manhã te louvar com alegria e louvar pela tua misericórdia. Quando nós falamos da misericórdia de Deus, nós reconhecemos que ele não nos trata de acordo com o nosso procedimento.
Misericórdia tem a ver com aquilo que nós mereceríamos como punição, como chamada de atenção da parte de Deus, e mesmo assim Ele não faz, porque Ele prefere pelo lado do ensino, de nós conhecermos a palavra e praticarmos. Então sim, nos vem a admoestação, nos vem a chamada, mas não necessariamente a punição, porque Deus trata normalmente o seu povo pela misericórdia dele. Então Davi, que conhece ao Senhor, diz: eu sei, Senhor, que apesar de mim, tu és um Deus misericordioso. Às vezes nós mesmos não nos conhecemos direito. Você já não teve uma reação, você diz assim: meu Deus, eu não pensei que eu fosse capaz disso. Nunca pensei que eu seria capaz de falar algo assim, de reagir desta maneira. De onde saiu isso? Porque aquilo passou controle, ou não estávamos prevendo, não estávamos preparados, e descobrimos que nem nos conhecemos muito bem. O Senhor nos conhece exatamente como nós somos. Ele nos conhece desde lá da nossa criação, desde o momento que nós nascemos, até antes. A palavra diz que Ele já sabia o que estaria preparado para nós. Ele conhece a nossa caminhada, Ele sabe das nossas fortalezas, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe dos nossos pontos fortes, e Ele sabe dos pontos para melhoria. Ele te conhece muito bem, e Ele sabe que você pode louvar a Deus com alegria de manhã, pela misericórdia dEle, lembrando de quem você é, de como você costuma reagir, agir, o que é que está escondido, o que é que pessoas não sabem, e dizer: Senhor, obrigado, porque Tu me tratas com misericórdia. Ajuda-me na minha fraqueza, ajuda-me a superar, a vencer, a melhorar nesse sentido, mas obrigado, porque Tu não esperas que eu tenha melhorado para então agir de acordo com a Tua palavra. Glória a Deus. Ele continua na sua fala: pois Tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Como é que você vai dizer o que Deus tem sido para você, a menos que você o conheça? A menos que você tenha vivido com Ele, passado algumas situações, tenha permitido que Ele haja da maneira que a palavra de Deus diz que Ele vai agir. Davi mostra claramente neste salmo: eu conheço meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha proteção no dia da minha angústia. Quem é que nunca passou por um dia de angústia? Quem é que nunca passou por um dia que gostaria que aquele dia não tivesse acontecido? Quem talvez até não passou por um momento de pensar: eu gostaria que minha vida terminasse aqui mesmo, porque as coisas estão tão ruins, tão difíceis, que eu não sei como sair deste momento. Deus conhece o dia da angústia, e Ele precisa ser conhecido por nós como o nosso refúgio, a nossa proteção nesse dia. Refugie-se no Senhor. Quando vem a angústia, não é para nós acharmos onde é que Deus estava, porque nós sabemos onde Ele está. Davi sabe. Ele não diz: Senhor, o Senhor se afastou, o Senhor esteve longe. Não, ele sabe que na hora que a angústia chega, ele pode recorrer, ele pode chegar à presença de Deus, porque Ele é refúgio, Ele é proteção naquele dia. Glória a Deus. Ele continua, ele diz: a Ti, força minha. E eu estou fazendo esta correlação exatamente do conhecimento com a força. Depois de fazer isso tudo, depois de falar da misericórdia de Deus, depois de falar da força do Senhor, depois de dizer da alegria que o Senhor traz, depois de falar que Ele é refúgio e proteção, Ele diz: quer saber de uma coisa? Esta Tua força se revela em mim, ela é também minha. Pode dizer, ele canta a Tua força, mas aqui ele diz: Senhor, Tu me tens sido força, alto refúgio, proteção. Eu vou cantar a Ti, força minha. Ele é a Tua força, Ele é a Tua força. Faze dele a Tua força. Glória a Deus. Davi faz isso. Ele conhece, ele se põe a estudar a respeito desse Deus, ele se põe a praticar a sua palavra, e ele pode seguramente afirmar: Senhor, Tu tens sido a minha força. Não há como eu poder dizer isso de um momento para o outro. Naquele dia em que primeiro me apresentaram ao Senhor, em que falaram do Evangelho, e que eu disse: eu quero esse Deus na minha vida. Eu não conheço este Deus nesse momento ainda. Eu preciso andar com Ele. Eu preciso praticar a sua palavra. Eu preciso conhecer
e colocar em prática aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer para conhecer os resultados, para conhecer os efeitos e a postura deste Deus de misericórdia, este Deus que é proteção, que é refúgio, porque eu pratiquei a sua palavra. É assim que funciona, é assim, simples assim. E ele diz então, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, Ele é o Deus, agora não já da misericórdia dele, Ele é o Deus da minha misericórdia. Você precisa da misericórdia de Deus, meu amado. Deus te trata com misericórdia, mas sabe qual é o segredo? É conhecer a Deus, é saber, naquela hora em que você não merece da graça de Deus, saber que Ele age com misericórdia, e Ele não impõe os resultados devidos, no momento em que você precisa dessa misericórdia, mas você pode conhecer ao Deus misericordioso, você pode diariamente andar com Ele, simplesmente lendo, meditando na palavra de Deus, frequentando a escola dominical, assistindo às transmissões da igreja, ouvindo, verificando na palavra de Deus e associando a sua vida, descobrindo como você pode praticar aquilo, colocar em prática. Glória a Deus. A gente tem visto que algumas pessoas parece que esquecem que os seus filhos precisam conhecer a Deus. Parece que acham que não precisam demonstrar na sua casa que Deus é o Deus deles. E os seus filhos nunca passam a conhecer pelo testemunho dos pais como Deus age. Quem é esse Deus? E os pais esperam que simplesmente porque um dia, quando deu na cabeça, hoje eu vou levar o meu filho à igreja. E aquele dia, então, ele é exposto à palavra de Deus, porque um professor se preparou, se dedicou, estudou a palavra de Deus, pensou que palavras ia usar, e naquele dia ele fala a palavra de Deus com poder, com graça, e eles esperam que aquilo transforme a vida da pessoa, de um dia para o outro. Na verdade, os filhos são responsabilidade dos pais. Deus tem dado os recursos, Ele é misericordioso, Ele é refúgio, Ele é proteção, mas você, pai, você, mãe, precisa conhecê-lo desta forma, e precisa saber que não há outra forma de o seu filho conhecer a não ser ver o seu exemplo, e você levá-lo rotineiramente a estar exposto à palavra de Deus, a estar exposto à palavra e ter exemplos de pessoas que praticam a palavra, porque conhecedores da letra há muitos por aí. Você precisa se associar com pessoas que praticam, que andam de acordo com a palavra, que são filhos de Deus, que fazem aquilo que Deus quer que faça. Aquelas pessoas que você vê se levantando, pessoas que você vê se esforçando a praticar a palavra de Deus. E temos muitos aqui, graças a Deus. Os nossos grupos de comunhão são oportunidades excelentes para conhecermos mais e mais pessoas dessa maneira. Como é bom, eu vejo aqui, à medida que vou falando, eu vou vendo pessoas que já me contaram experiências, momentos que passaram, e com certeza naquela hora, glória a Deus, e fiquei pensando, puxa, se eu passasse por isso, e se fosse o meu caso, como é que eu reagiria? E aí a gente pensa, bem, Deus, Tu és meu Deus, assim, assim, então eu preciso me lembrar daquela passagem, eu preciso me lembrar que naquela ocasião, o Senhor me foi fortaleza daquela forma, para estar preparado para coisas semelhantes. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Não é aquele input inicial lá atrás, no dia da conversão, e ponto final. Agora você tem tudo que você precisa. Não. Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor. Precisamos andar no caminho, andar nele para jamais satisfazer a concupiscência da carne. Quero ouvir um glória a Deus, posso? Amém, graças a Deus. Então Davi nos ensina isso, ele canta os louvores, ele faz música a respeito, e ele canta. O que é que está na sua musicalidade? Músicas mundanas, com palavrões, com sugestões sensuais, coisas desse tipo? Ou você cantarola as coisas que Deus tem colocado no coração? Outro dia eu estava lá em casa brincando com a minha neta, e ela começou a cantar, um negócio meio... ela está compositora agora, acho que está puxando o pai, graças a Deus, né? E ela cantava um monte de coisa, e ela falou da culpa, de que Jesus se fez culpado, com as palavrinhas dela, né? Mas você percebe já que ela está sendo exposta à palavra de Deus, e com certeza ela está observando os seus pais, os seus avós, e os seus irmãos na igreja, quando possível, né? Quando pode estar junto. Os seus filhos são da mesma forma. Ah, pastor, eu não sei o que fazer com meus filhos. É, porque tinha que ter feito lá atrás, mas vamos lá, vamos tentar daqui para frente.
Eu nunca dei outro conselho, a não ser, procure ser exemplo. Pastor, mas eu já fiz tanta coisa. Mas você precisa mostrar agora que é possível mudar. Pastor, lá atrás eu me juntei com meu marido, com a minha esposa e tal, a gente nem era casado, esse filho nasceu naquela ocasião, então sim, mas você pode mostrar que em qualquer tempo é tempo para começar a andar no caminho. Quer ver uma coisa que eu vou deixar o pessoal espantado aqui? Há pessoas que vêm falar comigo, pastor, eu preciso colocar o meu dízimo em dia. Eu fico pensando, que negócio é esse de colocar dízimo em dia? Como se Deus fosse um banco e que eu tivesse pegado um empréstimo e eu fosse pagar atrasado. Com Deus não tem atrasado, viu, querido? Deixa eu dizer para você, com Deus tem em dia. Você simplesmente se tem, eu sei que ele tentou, começa agora, meu amado. Começa agora, começar a agir certo, é isso. E o pessoal acha que a minha dívida é tão grande. Querido, graças a Deus a nossa dívida é tão grande, Jesus já pagou. Glória a Deus, e não há nenhuma outra que eu possa pagar, oh meu Deus. Tem gente que acha que pode pagar, não, é praticar, é viver as coisas que a Bíblia diz que eu devo viver. A partir daquele momento, Senhor, eu sei que eu não fui muito legal, eu não fui aquele filho que o Senhor queria que eu fosse, mas quer saber, vou começar de novo. Pega uma pessoa, está aí o Xandão, quantas pessoas, outro dia ele deu testemunho de uma pessoa que graças a Deus foi liberta, a gente tem investido em muitos, mas o percentual de eficiência não é tão alto assim como a gente gostaria, mas como é bom quando a gente vê pessoas se levantando, começando a andar com Deus, mas com certeza ele e outros que já tiveram problemas semelhantes, estou vendo mais irmãos ali, enfim, sabem que todo dia precisa se levantar determinado aquilo não vai me derrubar de novo. É verdade ou não é, querido? É assim que a gente faz. Não é vamos ver o que o dia faz, vamos ver se dá para ir até o fim. Não, você tem que determinar-se a levantar na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu te louvo desde de manhã, porque eu sei da tua força, eu sei da tua misericórdia, eu sei quem eu sou. Quando a gente fala da misericórdia de Deus, a gente lembra de quem nós somos. Eu sei, Senhor, que Tu és a minha força, Tu és a minha misericórdia. Glória a Deus. Então que em vez de cantarolar lamúrias, reclamações, em vez de cantarolar derrota, cantarole, cante a vitória no Senhor seu Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É isso que a Bíblia diz ou não é? Glória a Deus. Houve uma ocasião em que o povo se alegrou muito, porque estavam lá na reconstrução, muro, reconstrução da cidade, templo, etc., né? E Neemias, capítulo 8, versículo 8, diz que eles leram o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Se você não entende alguma coisa, pergunte. Vá para quem conhece, para quem já está mais tempo estudando, andando com Deus, tire dúvidas, mas não passe por cima. Leia, conheça, entenda. Eles se alegraram, não estou falando de alegria aqui, se alegraram porque entendiam. Como é bom quando a gente entende a vontade de Deus. Alguém já teve experiência de estar assim, eu não sei o que fazer, e de repente, Deus falou com você, lá no seu íntimo, lembrei, agora eu sei, já aconteceu, me ajuda aí. E você não ficou feliz naquele dia? Como você ficou alegre? Deus falou comigo. Deus falou comigo. Quem sou eu para Deus falar comigo? Foi o que aconteceu com esse povo. Deus está falando conosco porque nós estamos entendendo. Lembra do dia de Pentecostes? O pessoal olhava um para o outro, mas o que é isso que nós estamos ouvindo esses homens falar na nossa própria língua? E aquilo trouxe um alvoroço, porque estava agora entendendo. O evangelho precisa ser falado na língua das pessoas. E sabe como é que as pessoas vão ouvir isso? Não é nem o seu testemunho falado, é a sua vida vivida. Quando você vive o evangelho de acordo com o que você tem conhecido, você se torna forte e você se torna exemplo para as pessoas. E as pessoas leem em você e elas se alegram. Agora eu estou entendendo esse negócio de relacionamento com Deus. Eu achava que era aquele negócio de imposição, difícil, de peso, de culpa, de cobrança, mas agora eu descobri que tem vida nisso. Agora eu entendi o que Jesus quis dizer quando diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, porque eu vejo na vida desta pessoa, na vida daquele irmão, na vida daquela irmã, o que é
viver de acordo com a palavra de Deus. Para viver de acordo com a palavra, o que nos traz poder, eu preciso conhecer a palavra. Você precisa se expor mais e mais à palavra do Senhor. Não só numa mensagem como essa, que é muito importante, mas lendo semanalmente, diariamente, meditando na palavra, e sempre que está no seu trabalho, envolvido com os seus afazeres, pensar como é que Deus está aqui me vendo nisso, como é que Ele gostaria que eu agisse, que eu reagisse. Isto é viver, isto é se alegrar com a palavra de Deus. Eles se alegraram porque explicaram, simplesmente porque alguém explicou. Este é o mérito dos professores que tiveram seu dia recentemente. Parabéns, professores, porque vocês se esforçam para explicar a palavra de Deus. São mestres, e quando as pessoas ouvem, é isso que eles dizem, às vezes lá no seu íntimo: agora eu entendi, porque alguém me explicou. Graças a Deus. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava. Aquele negócio foi uma confusão, o pessoal estava chorando, ouvindo as palavras da lei. Disse: gente, isso aqui não é para chorar não, isso aqui não é para lamuriar o que fizemos errado, o que deixamos de fazer, o quanto andamos longe do caminho. Não tem passado, quando eu me acerto com Deus, quando eu me arrependo, é para acertar aqui, e não chore mais as pisadas fora do caminho. O diabo é astuto, ele fica cobrando as pisadas antigas, os passos antigos. Sabe o que você deve fazer? Você deve rever: será que eu tratei aquilo com Deus? Se já tratou, diga: diabo, você não tem mais nada a ver com isso, porque aquilo está tratado. Mas se não tratou, aproveite e diga: Senhor, eu quero acertar uma coisa contigo aqui. Eu, naquela ocasião, desobedeci assim, assim, me perdoa, Senhor, eu quero começar a andar alinhado contigo. Eu quero, a partir de agora, não cair mais naquele mesmo problema, naquele mesmo erro, naquele mesmo pecado. Dê nome de pecado a pecado. O evangelho tem sido barateado e estão dando outros nomes. Incapacidades, fraquezas, coisa assim. Pecado é pecado, meu amado. Pecado joga no inferno, fraqueza não joga no inferno. Pecado é pecado. Pecado não tem perdão, a não ser que você se arrependa e creia que Deus perdoa. Deslize, não é da mesma forma. Enfim, diz aqui: esse dia consagrado não é para chorar, gente, é para se alegrar. O povo chorava. E disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Conheçam quem está ao redor, descubram que não é só para vocês, não, o que ele está dizendo aqui: vejam quem está ao redor, com quem vocês podem tratar, lidar. Enfim, é para ver quem está ao redor e pode participar daquilo. E finalmente ele diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Davi dizia: ele é a minha força e ele é a minha misericórdia. Aqui Neemias acrescenta: a alegria dele é que se converte na minha força. As coisas de Deus que são para nós nos alegrarmos, porque o que ele tinha dito é: alegre-se porque a palavra foi lida, foi ensinada, e a palavra deu direção. Não é para se entristecer pelo tempo em que a palavra não foi vivida, é para se alegrar, porque agora ela pode ser cumprida. Glória a Deus. Alegrem-se, porque a palavra de Deus traz alegria, e esta alegria converte-se em força para a sua vida. Ainda que a saúde ou que a idade já não permita mais algumas coisas, a alegria do Senhor não vai ser tirada por causa de uma fraqueza física ou algo assim. Veja só a continuação: os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas.
conseguiram converter aquela lei difícil, aquele negócio cheio de palavras rebuscadas, aquelas coisas que para eles não eram dia a dia, conseguiram converter aquilo para uma praticidade nunca antes pensada da vida deles. Agora nós entendemos. Talvez eles pensassem que fosse só para os sacerdotes, talvez pensassem que só os profetas fossem capazes, e agora o povo disse, olha, não é só para os especiais. Aliás, nem há especiais. Obrigado, Senhor, porque esta explicação me fez entender que o teu caminho é para mim também, graças a Deus. Não importa que forças sociais eu precise, não importa que batalha espiritual eu esteja vivendo, não importa o quanto esteja o meu físico, se na flor da idade, no tempo de maior velocidade, ou se já estou caindo na velocidade, o importante é que minhas forças espirituais, que venham da alegria do Senhor, me façam entender que isso é porque a palavra do explicada de Deus foi entendida e ela pode ser praticada na minha vida. Mais uma vez, glória a Deus. Para encerrar, Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Paulo está orando por esta igreja de Colossos, e ele diz, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Paulo não ora para que eles sejam ricos, Paulo não ora para que eles sejam mais saudáveis, Paulo não ora para que eles não tenham problemas, Paulo ora para que eles sejam plenos do conhecimento, porque o conhecimento vai trazer todas estas coisas para a vida deles, as forças de que necessitam, a alegria renovada de que necessitam, o conhecimento da misericórdia de Deus. Ele ora para que entendam espiritualmente isso. Versículo 10, a fim de viverdes do modo digno do Senhor. Tem um propósito. Você vir para cá não é só para estar pagando um preço para com Deus. Bom, agora eu estive na presença de Deus, Deus há de me recompensar. Não, é para aprender, para praticar. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Deus se agrada daqueles que procuram viver a sua palavra. Isso não tem graduação. Não é Deus se agrada mais dos bispos e pastores, um pouco menos dos professores, menos ainda daqueles que... Não, nós nos tornamos agradáveis, motivo de alegria e até de louvor por parte do povo quando praticamos a palavra ouvida e entendida, graças a Deus, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. E veja de novo, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, mais uma vez, sendo fortalecidos, porque o conhecimento traz força. Conhecer a Deus te traz sustento, conhecer a Deus te faz mais forte, conhecer a Deus te faz mais procurado na hora que os outros precisam de ajuda, conhecer a Deus faz toda a diferença na hora em que você mais precisa conhecer o seu refúgio, as forças que Ele dá, a misericórdia de Deus e a alegria que Ele traz à sua vida, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Deus sabe que você precisa ser alegre. Mas aquela desculpinha furada, eu também tenho direito de ser feliz, então eu vou escolher os meus caminhos, não é por aí. Você tem sim, e o direito de ser alegre está em conhecer a palavra de Deus, ser fortalecido pelo conhecimento deste Deus, por conhecê-lo como refúgio, como fortaleza, como misericórdia, como forças para você, como fonte de toda a alegria, com toda a perseverança, longanimidade e alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Que coisa linda, que palavreado bonito, para dizer que você e eu precisamos conhecer a Deus, praticar a palavra, e assim tornar-nos conhecedores dos resultados e do que Deus faz na nossa vida, permitindo que isso nos traga alegria, forças, conhecimento da misericórdia de Deus, porque Ele é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Precisa que Deus faça alguma coisa na sua vida hoje? Onde está a sua necessidade maior? Investigue, descubra
O que é que você precisa que Deus faça na sua vida? E diga: Senhor, eu vou conhecer a tua vontade a respeito disso. Eu vou permitir que as tuas forças sejam aquilo que me renova. E não simplesmente um atalho por aí, pagar uma propina, colar. E não simplesmente enganar alguém. E não simplesmente me impor a outras pessoas. Senhor, eu quero te conhecer nesta situação que eu estou vivendo. Esta pandemia serviu para nos mostrar quantas situações inimagináveis nós já estamos vivendo e ainda poderemos viver. E se Deus quiser, vamos viver, porque eu creio que o Senhor Jesus está prestes a voltar. E como a volta de Jesus é antecedida, você pode ouvir, a mensagem está aí, está no Facebook, está no YouTube, dos dias da volta de Jesus, você pode rever, ouvir novamente, como nós precisamos nos preparar para estes dias que nós estamos para viver. E como nos preparamos? Conhecendo melhor ao Senhor. Esteja na nossa escola dominical, você pode chegar, você pode voltar. Leia lá, informe-se, porque não são todas as faixas etárias que nós estamos tendo classes presenciais, pela dificuldade de manter os pequenininhos longe um do outro, vai ser meio difícil, né? O importante é que você se coloque numa caminhada de conhecer mais e mais ao Senhor. Glória a Deus. Já tem conhecido um pouco de Deus, pratique isso. Ah, pastor, mas eu conheço tão pouquinho ainda. Sabe, Deus é tão bom. Essa misericórdia dele é tão maravilhosa que ele não vai cobrar de você o que ele já me ensinou. Ele vai cobrar naquilo que você já ouviu, naquilo que você já sabe, naquilo que você aprendeu, na luz que você já tem. Comece a andar de acordo com aquilo. E descubra que você quer andar um pouco mais, quer subir mais alguns degraus, porque este vai ser o resultado, porque a alegria do Senhor vai se tornar sua força de vida, sua força vital, todos os dias que você se levantar. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Você que está aí na sua casa e que esteve acompanhando esta mensagem, ponha-se agora em oração diante de Deus. Fale com o Senhor, que é rico em perdoar. Fale com Deus que conhece a sua natureza, conhece a sua trajetória, sabe onde você tem andado e sabe exatamente do que você está necessitando agora. E disponha-se a conhecer mais de Deus, a estar pesquisando, lendo a sua palavra, estando presente com o povo de Deus para conhecer mais dele e principalmente dispondo-se a praticar a sua palavra. Oremos todos. Amado Pai Celestial, te louvamos, porque a tua palavra, que não volta vazia, mais uma vez entrou na nossa mente, nos nossos corações, e está produzindo aqueles resultados, aqueles efeitos que tu mesmo pretendeste. Obrigado, Senhor, porque agora nós queremos viver a tua palavra, nós queremos vivenciar isso, porque precisamos sim da tua misericórdia, precisamos sim do teu refúgio, da tua fortaleza, das tuas forças e da tua alegria. Vem, Senhor, visitar o teu povo com essas características da tua presença e em nome de Jesus fortalecer a cada um na sua singularidade, nas suas peculiaridades, que todos nós nos encontremos vivendo a plenitude da tua presença, do teu poder e da tua alegria em todo o tempo. Oramos em nome de Jesus e no Espírito de Deus. Amém.